Olá pessoal, resolvendo então a nossa lista sobre o capítulo 1, que é números inteiros, vamos lá para a questão 1. Qual é o menor número inteiro negativo? Seguinte, pensa lá na reta numérica, tem o 0 aqui no meio, mais 1, mais 2, mais 3, e assim vai, né? Essa reta não termina. Da mesma forma que ela não termina para a esquerda, certo? E quanto mais para a esquerda, menor, quanto mais para a direita, maior, certo? Então, qual que vai ser o menor? Se a reta não termina, não vai ter um menor, né? Sempre que a gente pensar no menor, vai ter um cara que é menor que ele. E assim vai. Então, não tem, certo? Porque a gente tem infinitos números negativos, né? Portanto, sempre vai existir um menor. Existe um maior número positivo? Também não, né? Porque quanto... Pensa um número muito grande. Soma 1, vai ser maior, né? Então, também não tem, certo? C. Qual é o menor número inteiro positivo? Menor número inteiro positivo. Então, pensando no menor número inteiro positivo, a gente tem o mais 1, né? Que o 0 é neutro, certo? Então, o 0 não é positivo. Qual é o maior número inteiro negativo? O maior vai ser o menos 1, certo? O maior está à direita. Se eu quero um negativo, depois do menos 1, tem o 0 que é neutro. Então, o maior negativo vai ser o menos 1, certo? 2. Determine as sentenças verdadeiras. 1. Todo número natural é um número inteiro. Verdade, né? Os números naturais são quem? Olha só. 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? Os números inteiros são... Vai para o infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim vai. Portanto, olha só, do 0 aqui em diante é os números naturais, né? Então, verdade. 2. Todo número inteiro é um número natural. Por exemplo, pega aqui o menos 3, é um número inteiro, né? Ele está lá no conjunto dos naturais? Não, né? Porque ele é negativo, então, falso. 4. Existe um número cujo módulo é menos 2. Lembra lá que módulo é sempre maior ou igual a 0, né? Então, falsa também. O número menos 0,2 é um número inteiro. Olha, no conjunto dos números inteiros não tem vírgula, né? Então, esse cara aqui é falso. 16. Um número positivo, quanto mais distante do zero ele estiver, maior ele é. Então, olha só. Tem o 0 aqui. Se ele é positivo, ele está desse lado de cá, né? Se ele está desse lado de cá, olha só. Aqui tem o 1, aqui está o 2, aqui está o 3. Então, quanto mais distante ele for, ele está crescendo, né? Então, verdade. Quanto mais distante ele for, maior ele é. E a mesma coisa vale para o negativo, né? Um número negativo, quanto mais distante do zero ele estiver, menor ele é, né? Então, olha só. Menos 1, menos 2, menos 3. Repare que quanto mais à esquerda tiver, menor ele é. Então, verdade também. Então, aqui o somatório das verdadeiras, 32 mais 16, 48. 48 mais 1, 49. Certo? Tá, só um comentário. Não é porque o número tem o negativo que ele vai ser inteiro, né? Tem que ser o oposto de um número natural para ser um número inteiro. Certo? 3. Ordene os números... 1. Coloque as sequências em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, né? Usando o sinal de menor que. Então, olha só. Se tu vai pegar o menor, tem que pegar o negativo, certo? Vai ser por primeiro. De negativo, a gente tem o menos 6, o menos 3, o menos 5 e o menos 2. Quem que é maior entre eles? O menos 6. Depois, o menos 3. Menos 3 não, menos 5. Depois, o menos 3. Depois, o menos 2. Tem o 0? Não, então vamos para os números positivos. Tem o mais 1. Quem mais? O mais 4. Quem mais? O mais 12. E o mais 23. Certo? Vou botar a resposta dos demais aqui para vocês. Então, sempre pensa no negativo primeiro e aí vai para o positivo. Certo? Repara que se a gente pensar no número sem o sinal, olha só, a gente está indo de ordem decrescente, né? Do maior para o menor, se a gente tirar o sinal. Agora, se a gente olhar os números positivos, eles vão na ordem crescente, né? Meio que assim, vai diminuindo, diminuindo, chega no 0 e aí começa a aumentar de novo, certo? Os negativos, quanto mais à esquerda, menor ele é.
pensa na reta numérica. Primeiro tu vai botar o 81, depois o 82, portanto o 82 é menor, certo? E assim vai, confere se bate com o resultado de vocês, os demais aqui. 2. Coloque as sequências em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então agora vai ser primeiro o positivo para depois o negativo, né? Então aqui, olhando os positivos, a gente tem o 5 e o 3. Primeiro o 5, depois 3, aliás, agora é o sinal ao contrário, né? Depois o 3, aí depois que acabou os positivos, se tiver o 0, vem o 0. E agora sim os negativos, então menos 1 e menos 6, certo? Vou fazer o mesmo processo aqui para as demais e já mostro para vocês. Tá a resposta B, C, D e E, certo? Estamos lembrando só do maior para o menor, né? Então a gente começa nos positivos e termina nos negativos, certo? 4. Assinale a sequência numérica, aliás, sequência de números inteiros menores que menos 4. Ok, pensa na reta numérica de novo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para ser menor que ele tem que estar à esquerda, né? Portanto, é quem vem agora. Menos 5, menos 6, menos 7 e assim vai. Menos 4, menos 5, menos 6 são menores do que menos 4? O menos 4 não é menor que menos 4, né? Menos 4 é igual a menos 4, então essas duas aqui já foram eliminadas, certo? Menos 5, menos 6, menos 7 estão à esquerda do menos 4, que está aqui? Estão, né? Então a nossa resposta certa é a letra C. Aqui tem o menos 4 de novo, já estava eliminado. Aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, estão todos à direita, né? Está à direita é maior, então não podia ser a letra E também, certo? 5. No conjunto dos números inteiros, 0 é um número, assinale a alternativa correta. Quando a gente pensa no 0, 0 é aquele cara que está lá no meio dos positivos e dos negativos, né? Portanto, ele é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, certo? 6. Escreva os números que estão entre menos 2 e 1. Lembra da reta numérica de novo, menos 2, menos 1, 0, 1. Quem está entre os dois é o menos 1 e 0. Mesma coisa vale para o menos 9, entre menos 9 e menos 2, né? Vai ter menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e menos 3, certo? Entre menos 1 e 4, depois do menos 1 vem o 0. Então 0, 1, 2 e 3, né? Menos 3 e 5, então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Nessa parte é sempre bom ter uma reta numérica para auxiliar, tá? Na verdade, na maior parte dessa lista. 7. Indique a afirmação que é verdadeira. Caso você sinta necessidade, construa a reta numérica. Ok, menos 19 é menor que menos 9? É, certo? O menos 9 está aqui e o menos 19 vai estar aqui. Quem está à esquerda é o menos 19, então o menos 19 é o menor. O 9 é menor que menos 100? Não, o 9 é um cara positivo, todo cara positivo é maior que um cara negativo. O 2, a mesma coisa, o 2 é positivo, vai ser sempre maior que um cara negativo. O menos 19 é menor que menos 21? Repara que o menos 19 está aqui, o menos 21 está aqui, ó. Certo? Então, o menos 21 está à esquerda. E quem está à esquerda é menor. Então, também está errado. Certo? 8. Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numérica numerada. Então, vamos lá. Ele está aqui no menos 2. E aí, ele caminha 7 unidades no sentido positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? 7 unidades no sentido positivo. Fechou. E em seguida, anda 11 unidades no sentido negativo. Então, sentido positivo para cá, né? Sentido negativo para cá. 11, né? Vamos botar mais alguns números aqui, né? Porque vai faltar gente. Vamos ver se até o menos 6 dá. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, certinho, ele vai parar no menos 6. Certo? 9. Considere as afirmações. Qualquer número negativo é menor do que 0.
O zero está aqui, né? Os caras negativos estão aqui. Os caras positivos estão aqui. Qualquer cara que a gente pegue aqui nos negativos vai estar à esquerda do zero, né? Portanto, qualquer cara negativo vai ser sempre menor que o zero. Verdade. Qualquer número positivo é maior do que o zero. Qualquer cara positivo está aqui. Então, está à direita do zero. Portanto, também é maior, não é verdade? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Olha só, o positivo está sempre à direita, né? Então, verdade também. Quais das afirmações são verdadeiras? Todas, né? Sempre usa a reta numérica que vai auxiliar e muito. Vou repetir isso várias vezes ainda. 10. Determine o módulo e o valor oposto dos números a seguir. Então, o módulo é a distância até o zero, né? A distância até o zero é sempre um número maior ou igual a zero, ou seja, não tem como dar um número negativo. O oposto é aquele cara que tem a mesma distância até o zero, certo? Pensando na mesma distância, é só pensar no cara de sinal trocado, né? Por quê? Seguinte, o zero está aqui no meio. Do 0 ao 5 positivo, a gente tem 5 unidades, né? Só que a gente também tem 5 unidades até o menos 5. Então, números de sinais opostos, né? Números de sinais diferentes, tem a mesma... Aliás, quando o número em módulo é o mesmo, só muda o sinal, a gente tem que a distância dele até o zero é a mesma, certo? Por isso que a gente diz que eles são opostos. Então, beleza. Módulo de menos 25 é 25 positivo, 4 positivo, 15 positivo, 7 positivo e 145 positivo. Agora vamos pensar no oposto, troca o sinal. Menos 25 mais 25, menos 4 mais 15, menos 7 e mais 145, certo? Se eu pegar esses dois caras aqui, eles vão ter a mesma distância até o zero, certo? 11. O que é simétrico de um número? Então, acabei de falar, né? Simétrico é a mesma coisa que oposto. A gente pode pegar a definição que está lá no caderno. Simétrico de um número é aquele que tem a mesma distância até o zero, certo? E o módulo de um número é a distância dele até o zero. Tranquilo? Então, só escrever aí. 12. Observando a reta numérica, dê a distância de menos 3 até o zero. Menos 3 até o zero está aqui, né? 1, 2, 3. Então, tem 3. Ok, deixa eu botar a flechinha aqui em todas. Mais 5 ao zero. Vamos apagar aqui. Do 0 ao 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Do menos 4 ao menos 1. 1, 2, 3. Do menos 2 ao mais 2. Então, do menos 2 ao mais 2. 1, 2, 3, 4. Do 0 ao menos 6. Repara que a gente está falando de distância, tem que ser um número positivo, né? Ou 0. Então, aqui, do 0 ao menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do mais 1 ao menos 7. Ok? Mais 1 ao menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do menos 1 ao mais 8. Ok? Trocou a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que a gente vai contar as distanciazinhas aqui, né? E não o risquinho. E do mais 3 ao menos 3, então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de novo, sempre vai ser um cara maior ou igual a zero, porque a gente está falando de distância. 13. Quais números inteiros possuem módulo menor que 5? Seguinte, vamos pensar nos números menores que 5. A gente tem 4, 3, 2, 1 e 0. O módulo deles, aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. São menores que 5? São, então esses caras já estão valendo. Só que a gente tem que lembrar dos caras negativos também. Lembram que os números opostos têm o mesmo módulo? Então, quem é o oposto de 4? Menos 4, né? Ele também vai ter módulo 4. O oposto de 3, menos 3, também vai ter módulo 3. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 1, menos 1. E lembrando que o 0 não tem oposto, né? Então, a gente vai ter todos esses caras que têm módulo... Opa, menos 1 não, né? 1. Todos esses caras que têm módulo menor que 5. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 números inteiros que possuem módulo menor que 5.
certo? Não esqueçam dos números negativos. 14. Calcule o valor de mx nos casos. Se m tem um módulo igual a 4, quem que tem módulo igual a 4? O próprio 4, né, tem módulo igual a 4, então pode ser 4. E o oposto de 4 também, né? Então, menos 4 também tem módulo 4. Portanto, o m pode ser 4 ou menos 4. Para o 75, a mesma coisa. Quem tem módulo 75 é o próprio 75, certo? E o oposto dele, que é o menos 75, certo? Então, os dois têm módulo 75, então é 75 e menos 75, certo? 15. Assinale a comparação correta. Entre esses números, ou vai ter um sinal de maior que, ou igual, ou menor que. O menos 3 está à esquerda do menos 2, né? Então, ele é menor que menos 2. O mais 8 é maior que o mais 2. O mais 3 é maior que 0. O menos 5 é maior que menos 6, né? Porque, pensando na reta numérica, tem o menos 5 aqui, menos 6, menos 7. O menos 5 está à direita, então ele é maior. Menos 1 e 0. O 0 é maior, né? 0 é neutro e o menos 1 é um cara negativo. 7 e 2. O 7 é maior, né? Menos 1 e menos 2. O menos 1 é maior, tá à direita. Menos 8 e mais 8. Positivo é sempre maior, né? Então, mais 8. Mais 9 e mais 6. É o mais 9, né? Positivo e negativo, positivo é maior. Então, é o mais 5. Tranquilo? 16. Imagine que os números estão representados em uma reta numérica só de números inteiros através de pontos. Diga qual é o número inteiro representado pelo ponto que vem imediatamente à esquerda de 100. Então, está o 100 aqui, certo? À esquerda dele vem o 99, né? À direita vem o 101, né? Porque sempre vai crescendo aqui. Então, à esquerda vem o 99. À direita de 1999. Então, 1999, estou crescendo, vem o 2000, né? A direita é sempre maior. À direita de menos 50. Então, menos 50 está aqui. À direita dele tem um maior, que é o menos 49. E eu estou tentando chegar no zero, né? Então, menos 49. À esquerda de menos 199. Menos 199. À esquerda é o menor, né? Então, menos 200. Certo? Aqui eu estou tentando chegar no zero de novo. Então, menos 200. E, por último, à esquerda de menos 99... segue a lógica do menos 199, a gente vai ter o menos 100 aqui, né? Tranquilo? 17. Veja a reta numérica só de números inteiros. Então, se o 0 está aqui, esse cara é 1, esse é o 2, esse é o 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Certo? Agora, diga a que número inteiro corresponde a cada um dos pontos. O R está no menos 8. O L está no menos 7. O M, menos 5. O P, menos 3. O N, 1. E o Q, 3. Pode ser mais 3 ou mais 1 aqui, tá bom? O mais ali, no caso, a gente pode ocultar. 18. Na reta numérica, indique os pontos A de coordenadas menos 5. Então, primeiro, 0 está aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esse cara é o A. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. C de coordenadas 3, de coordenada 3, né? B, simétrico de A em relação à origem. Então, se o A é menos 5, o simétrico é aquele que tem a mesma distância do zero, né? Tem 5 distânciazinhas aqui. Então, eu vou pegar 5 distânciazinhas para esse lado e vou botar o B. O D é simétrico de C. O C está a 3 distâncias do zero. Então, a 3 distâncias do zero para o lado de cá vai estar o D. Certo? Vamos apagar a riscaceira aqui. A seguir, determine a distância entre os pontos A e B. O A está no menos 5, o B está no 5. Vai contando as distâncias. Vou até trocar de cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Conta os espacinhos entre um ponto e outro. A e D, 1, 2, né? C e D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B e D, B e D. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
certo? Tranquilo? Foi só uma questão de contagem, né? 9. Na reunião de condomínio do edifício Felicidade, o síndico apresentou o saldo das contas do prédio nos 6 primeiros meses do ano. Então, a gente tem créditos e débitos, né? Seguinte, primeiro passo, vamos descobrir quanto de crédito tem, certo? E depois quanto tem de débito. Então, débito foi o quanto foi gasto e o crédito é o quanto eles têm em caixa para pagar isso ali, certo? De crédito foi 3.400 mais 950 mais 850. Fazendo a soma aqui de todos os créditos, a gente tem 10, 18, 22, 5.200. E de débito, a gente tem 780, aqui, 550 e 1.700, né? Então, somando esses três, a gente tem 13, vai 1, 14, 15, 20, vai 2, 3.030. Então, olha só, a gente tem em dinheiro 5.200, né? Para gastar, na verdade. E foi gasto 3.030. Então, faça a diferença entre eles, né? Concordam comigo que eu tenho mais dinheiro do que eu gastei, né? Portanto, a gente tem um valor positivo no fim das contas, né? Então, aqui diminuindo os dois, a gente tem 2.170, né? 2.170 positivo, porque ainda sobrou dinheiro pra gente, né? 20, resolva. Então, primeiro, resolve os módulos. Eu não posso resolver continhas com módulo, por enquanto, né? Vocês vão ver lá no ensino médio que a gente consegue fazer isso, mas por enquanto a gente tem que retirar os módulos por primeiro. Então, o módulo de menos 2 é mais 2, né? Mais o módulo de 17, vamos botar entre parênteses aqui. O módulo de menos 17 é mais 17. Sinais iguais a gente soma, né? Então, vai dar 19 e mantém o sinal, que era de positivo. Letra B. O módulo de menos 72 é 72, certo? E aí eu estou dividindo por o módulo de mais 8, que é mais 8. Aí aqui, menos o módulo de menos 6. O módulo de menos 6 é 6. 72 dividido por 8 dá 9. 9 menos 6 dá 3. Aqui, módulo de menos 17 é 17 positivo, né? Vezes 7. Aqui vai dar 49, vai 4, 119, certo? Aqui, módulo de menos 4 mais 4, mais módulo de mais 3 é mais 3. Módulo de menos 12 é mais 12, sempre maior que zero, né? Mais 4 com mais 3, mais 7, né? Sinais iguais, soma. Mais 7 com mais 12 dá mais 19, certo? E módulo de menos 30 mais 16. Sinais diferentes, a gente diminui e bota o sinal do maior. O sinal do maior é menos, né? Porque 30 é maior que 16. 30 menos 16, 14. Quanto que é o módulo de menos 14? É mais 14, certo? Aqui, F. Quanto é o módulo de menos 23? É mais 23, né? Aí, menos 12. O módulo de menos 4 é mais 4, dividido por 2. Primeiro, resolve a divisão. Mais 23, menos 12, mais 4 dividido por 2, dá 2. 23 menos 12 dá mais 11, né? Com mais 2, isso vai dar mais 13. Por último, módulo de menos 12 é mais 12, né? E aí vai ficar aqui mais 15. Mais 12 com mais 15 dá mais 27, certo? Por último, a gente tem o desafio seguinte. O desafio não tem uma continha, né? Tipo assim, vou resolver uma continha aqui, eu sei os números que eu vou botar. A gente tem que ir colocando os números até que dê certo, não tem outra alternativa. Então, o objetivo aqui é quando, por exemplo, eu somasse esses 3 caras aqui que estão aqui dentro, dê 0. Então, 6 mais 2, 8. 8 menos 8, 0. Fechou. Aqui, menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 com 6 dá 0. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 com 8 dá 0. 8 com 1 dá 9. 9 com menos 9 dá 0. Menos 8. Aqui, 1 com 7 dá 8. 8 menos 8 dá 0.
certo? Então essa é uma das soluções. Pode ser que vocês tenham encontrado outras soluções que tá certo do mesmo jeito, certo? Então é isso, a gente encerra a nossa lista aqui com o desafio, né? Eu espero que tenha ajudado vocês essa resolução. Se ainda tiver dúvida em alguma questão, não fiquem com vergonha, tem que perguntar até que as questões estejam tranquilas, certo? Então é isso, até uma próxima.